Aleluia, graças a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Pega a sua Bíblia, você que está em casa também, pega a sua Bíblia para nós meditarmos na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Vamos pedir ao bom Deus que fale ao nosso coração, que nos traga uma palavra reveladora, que nos faça crescer, que nos faça ser melhores, como cristãos, que aprimore a nossa comunhão com o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Posso ler? Diz assim: Ele levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Amém? Meus amados, é óbvio que o que o Senhor quer para nós é sempre o melhor. Nós fomos criados à imagem e à semelhança do Altíssimo. E tudo que Deus quer fazer na nossa vida é nos tornar vencedores, quer estar conosco em todas as nossas pelejas, quer nos ajudar a enfrentar os nossos maiores monstros e nos colocar de pé. É o que o Senhor deseja para nós. E é o que está revelado na Bíblia Sagrada. Você lê as promessas do Senhor e você percebe nitidamente nas promessas que o que Deus quer para nós é o melhor. Deus nos quer colocar por cabeça. É lógico que nós vivemos um mundo mau e estamos sujeitos a todo tipo de tempestades, de intempérie. Não há quem esteja livre de enfrentar situações complicadas, e sofrimento, dor, porque isso é consequência do pecado do homem, da humanidade, O sofrimento faz parte da vida da gente, não tem como fugir disso. Mas em todas estas coisas, segundo diz a palavra, nós somos mais que vencedores. E Cristo sempre nos conduz em triunfo, mesmo quando nós atravessamos o vale da sombra da morte, mesmo quando nós enfrentamos situações das mais adversas, o Senhor sempre está conosco para nos ajudar a encontrar um ponto de saída, Ele sempre está conosco para nos abençoar, porque o propósito de Deus é restaurar não só a nossa comunhão com o Eterno, mas também o cumprimento de todas as promessas dele na nossa vida. Existe uma história na Bíblia Sagrada que me comove muito, mexe muito comigo, que é a história de Mefibosete. Mefibosete, ele era um príncipe, filho de um rei, mas que vivia na desgraça, na dor e no sofrimento. Ele vivia numa terra distante, e o sofrimento dele era maior ainda, porque quando criança, a babá dele deixou ele cair numa fuga, e ele machucou os 2 pés, ainda bebê. Então ele tinha defeito nos pés, ele não podia trabalhar. Então Mefibosete embora fosse da linhagem do rei Saul, ele era um príncipe, mas vivia numa terra de sofrimento, vivia sofrendo, vivia numa terra chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento, ou seja, ele vivia num lugar de dor, um lugar de sofrimento, embora fosse da linhagem real, embora tivesse direitos como descendente do rei Saul, mas ele estava em Lodebar, um lugar de esquecimento. Sabe, e muitas vezes isso mexe assim muito comigo, porque o ser humano foi criado para viver bem, para ser feliz, para vencer as suas pelejas. E quase sempre por nossas próprias escolhas, nós
muitas vezes vamos para Lodebar e ficamos na terra do esquecimento, sofridos, embora sejamos de uma linhagem real, embora deveríamos estar muito bem, mas muitas vezes estamos em Lodebar, esquecidos, sendo subjugados, sendo maltratados, e vivendo como um fracassado, quando na verdade nós não deveríamos ser fracassados. E aconteceu um fato muito interessante na história de Mefibosete, porque Mefibosete era filho de Jonatas. E todos nós sabemos da grande amizade que existia entre Davi e Jonatas. Quando ambos ainda eram mais jovens, eram muito ligados, muito amigos, eles tinham uma parceria, tinham uma aliança. Depois, Jonatas morreu, e esse filho Mefibosete ficou distante, a história prosseguiu. Mais tarde, Davi se tornou rei, o grande rei Davi, vencedor nas batalhas, um grande herói, nacional para os israelitas. E aí, um belo dia, o rei se lembrou da amizade dele com Jonatas. Ele parou para pensar: poxa, e Jonatas, puxa vida, aquele cara morreu, eu gostava tanto dele, a gente era tão amigo. E aí ele começou a se interessar em saber se ele tinha deixado algum filho, se ele tinha deixado alguém. E eu queria que você lesse comigo, que está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 4. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 3 e 4. Perguntou-lhe o rei, acharam aí? O rei, se lembrando da amizade dele com Jonatas, da aliança que ele tinha no passado com Jonatas, ele pensou: será que não deixou nenhum filho, Perguntou-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, quer dizer, não salvou ninguém da casa de Saul, para que eu use com ele de misericórdia de Deus? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Veja bem, Jonatas era filho de Saul, da linhagem real, e o filho dele estava lá numa terra, esquecido, sofrido, problemático, aleijado, sem poder trabalhar, na terra de Lodebar, que significa terra do esquecimento. E aí o rei descobriu, falou: mas ainda existe então o filho de Jonatas? Ele está vivo? Sim, ele está vivo. Leia agora o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 7. Aí a gente observa que Davi se lembrou da aliança que ele tinha com o seu amigo Jonatas. 2 Samuel 9, 7, diz assim: não tenha medo, disse-lhe Davi. Davi mandou buscar Mefibosete, mandou trazer Mefibosete para o palácio, e disse para Mefibosete: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Amém? Então Mefibosete foi resgatado, foi trazido para perto do rei, não porque ele tinha algum mérito próprio, mas por causa da aliança que havia entre Davi e seu pai Jonatas, E é interessante lembrar disso, porque é exatamente o que ocorre conosco. Na verdade, todos nós, seres humanos,
Em algum momento da nossa vida, nos encontramos em Lodebar, na terra do esquecimento. Estamos afastados de Deus, sem Deus no mundo, estranhos às alianças da promessa, como Paulo escreveu aos Efésios. Estamos nos sentindo subjugados, estamos mal, estamos sem forças, estamos detonados, estamos abatidos, estamos nos sentindo muitas vezes injustiçados, solitários nas nossas batalhas. Mas tem um detalhe muito importante. A partir do momento em que nós estabelecemos uma aliança com o Senhor Jesus, então as coisas começam a mudar. O próprio Deus começa a se lembrar, espera aí, mas o fulano, ele tem uma aliança com Jesus. E aí você começa a ser importante para Deus. Você começa a contar com o favor de Deus, o favor imerecido de Deus. Tudo por causa da aliança que você estabeleceu com Jesus. Então Mefibosete estava lá na terra de Locabade, distante, Lodebar, aliás, distante, separado, se sentindo talvez a última das criaturas da terra, sem poder trabalhar, paralítico dos pés, ignorado pela realeza, e de repente alguém bate na sua porta. Olha, o rei mandou te chamar. O rei está te chamando, mas chamando a mim, o rei mandou te chamar. E aí pegam Mefibosete e levam para o palácio. Tiram Mefibosete de Lodebar, da terra do esquecimento, e de repente ele está no palácio. E aí o rei diz para ele: olha, a partir de agora, você só vai comer na minha mesa, junto comigo. Você consegue entender a importância da sua aliança com o Senhor Jesus? Sim, a gente às vezes para pensar e diz assim: pô, Jesus é legal, é muito bom estar na igreja, é muito bom, é bacana demais, porque a gente se sente talvez um pouco menos pecador. Talvez seja até o cumprimento de uma tradição, vou para a igreja aos domingos. Mas o fato é que é muito mais do que isso. A sua aliança com o Senhor Jesus promoveu uma mudança extrema, uma mudança radical no mundo espiritual. Diz a Bíblia Sagrada que Deus olhou para você e te amou de tal maneira, de tal forma, Ele te amou, que Ele se esqueceu de todos os erros que você já cometeu na vida. E já seria muito bom se Deus tivesse esquecido de todos os erros que você já cometeu no passado. Mas aí Deus olha para você e diz: olha, eu vou perdoar também os erros que você está cometendo agora. Ai, que legal, que bacana. Não para por aí. Eu vou perdoar também todos os erros que você começar a cometer a partir de agora. E eu vou te perdoar sempre. Eu vou te trazer para perto de mim. E a partir de agora você vai comer comigo no palácio. Você vai se assentar à mesa e vai comer comigo. Você consegue entender? A história de Mefibosete, ela acaba nos mostrando o quanto nós somos importantes para Deus, exatamente por causa dessa aliança que nós temos com o Senhor Jesus. Hoje, meu irmão, é dia de ceia do Senhor. É a segunda ceia do ano de 2025. E quando a gente vai participar da ceia, na verdade, a gente está ali fazendo um memorial. A Bíblia diz que a ceia é um memorial daquilo que aconteceu no passado, na morte de Cristo. E quando Jesus
ele estava na cruz, as suas últimas palavras foram interessantíssimas e profundas demais. Ele disse: está consumado. O que estava sendo consumado na cruz? Essa aliança, que Deus não se esquece dela de jeito nenhum, e também quer que você não esqueça. Por isso ele estabeleceu a ceia do Senhor. Cada vez que você participar da ceia, você tem que se lembrar de que existe uma aliança. E é exatamente por isso que nós jamais proibiremos alguém de assentar-se à mesa para participar do pão e do vinho. Porque não cabe a nós, não cabe a ninguém julgar os seus atos, suas atitudes, as suas escolhas. Por mais que a gente faça isso involuntariamente, não cabe a ninguém julgar a quem quer que seja. Isso porque um dia você está aqui, outro dia você está aqui, outro dia está aqui. Quem está aqui embaixo, um dia vai estar lá em cima. E quem está lá em cima, um dia vai estar lá embaixo. Que é do ser humano. Muitas vezes na igreja, a gente vê toda uma formalidade para participar da ceia. Não, você não pode participar da ceia. Eu conheci um ministério em Minas Gerais, onde o pastor escolhia a dedo durante a semana aqueles que iam participar da ceia. Chegava domingo, os escolhidos, aqueles que andavam na linha, eram chamados para participar da ceia. O restante ficava orando, sentado no banco. Não que eu esteja julgando, mas quem somos nós para escolher quem vai participar da ceia? E quem estaria mais preparado para participar da ceia? A Bíblia Sagrada é tão clara. Ela diz que se você cometer a transgressão de um só item da lei, você é culpado de ter quebrado a lei integralmente. Tiago 2,10. Então, sempre que nós nos colocamos diante de Deus, é pura misericórdia do Senhor. É pura benevolência do Senhor. É o Senhor nos chamando para nos assentarmos à mesa com Ele. É interessante que a gente deturpa a palavra, a religião vai deturpando a palavra. Jesus disse: de maneira alguma lançarei fora o que vem a mim. Há poucos instantes o pastor Felipe estava falando do jovem Tiago, que se batizou aqui semana passada. O jovem Tiago era o pai de santo da Vivi. Esse rapaz, ele fazia trabalhos pesados, tipo trabalho para matar as pessoas, né? Alguém trouxe ele aqui, quando a Viviane viu ele aqui, ela ficou gelada. Falou: o que esse homem está fazendo aqui? Né? E ele ouviu a palavra, e ele começou a vir aos domingos, ouvir a palavra. E ele disse um dia: eu recebo Jesus no meu coração e eu quero me batizar. E havia uma batalha espiritual muito grande, uma batalha enorme acontecendo ali, porque eram demônios e mais demônios que não queriam que ele se batizasse. Mas nós entendemos que não estamos aqui para julgar a ninguém e nem para fazer aquilo que nós achamos que deve ser feito. Mas nós temos uma base, e a base é o quê? É a Bíblia Sagrada. O que os cristãos primitivos faziam? Quando uma pessoa se convertia, ela reconhecia o senhorio de Cristo, imediatamente essa pessoa era levada até as águas e batizada. Ah, mas ela ainda não tem um testemunho de vida, ainda não mudou muita coisa na vida dela. Bom, a partir de agora, ela vai passar por um processo natural de mudança comportamental. Mas quando ela recebe Jesus, ela tem que ser batizada. E era assim que a igreja primitiva fazia. A gente tem um exemplo de Filipe, batizando lá o eunuco. Pregou para o eunuco creu na palavra. E aí, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Nada, se você crê em Jesus Cristo, que ele morreu, babá. Então, tudo bem, vamos batizar. Parou a carruagem lá, desceu e batizou o eunuco. Você entende? Então,
Nós não negamos àquele rapaz o batismo. Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse: de maneira alguma lançarei fora o que vem a mim. Aí a gente pegou e batizou. Foi uma batalha aqui, porque o diabo não queria que ele entrasse de jeito nenhum. Interessante, quando ele desceu as águas ali, foi uma festa tão grande, parecia final de Copa do Mundo. Todo mundo levantou as mãos, adorou, gritou, festejou. Terminou o batismo, ele foi para o hospital. Aí de lá ele não saiu mais. De lá ele foi direto para a glória. Eu creio nisso, porque todo que crê está salvo. Amém? Ele creu e foi batizado. O que é isso? É tirar Mefibosete eu esqueço o nome dessa cidade aqui. Como é que é? Lodebar. É tirar Mefibosete, já começa pelo nome do cara, né? Mefibosete. Você está para ter um filho aí, um nome legal para botar no teu filho, né? Tirar Mefibosete lá de Lodebar e trazer para o palácio e botar Mefibosete para comer com o rei. É isso que o Senhor Jesus faz. É isso que Ele faz. É aqui que está a história do Evangelho. A essência do Evangelho é tirar do monturo aquele que está lá no fundo do poço, aquele que está separado de Deus, aquele que está debaixo de maldição, aquele que está triste, cheio de vazios, desesperadores, vazios, sabe, que corroem por dentro, e trazer e colocar no palácio para comer com o rei. Sabe, é isso exatamente que o diabo quer roubar de você. E a Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos, a gente precisa vigiar muito, porque muitos que estão escolhidos cairão. Paulo diz: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque o que o diabo quer é tirar de você aquilo que é mais precioso, que é o seu acesso à mesa, para você se assentar com o rei. Você já está assentado à mesa com o rei, e esse é o seu lugar na presença do Senhor. Amém? E é isso que o inimigo quer tirar de você. Muitas vezes é alguém que erra. É interessante, né? Muita gente diz assim: porque o pastor lá pecou, e aí muita gente se largou o evangelho. O pastor pecou porque ele é um ser humano. Mas a irmã do meu lado, fazendo fofoca, sim, ela é um ser humano. Ninguém está livre de passar por momentos difíceis. Ninguém. Ser humano é ser humano. Aí muitas vezes o diabo usa os erros de um irmão, de um pastor, de um bispo, de um padre, sei lá, de uma liderança, para poder derrubar pessoas, para tirar as pessoas da presença do Senhor. E por que o diabo quer isso? Porque ele quer te tirar da mesa. Ele quer que você fique em Lodebar. Ele quer que você continue aleijado lá em Lodebar, na terra do esquecimento. A gente tem falado muito sobre isso aqui. Não importa onde você esteja. Você está vivendo muito bem com Deus, aquelas fases que você ora e chora, você liga um rádio, você só quer ouvir músicas evangélicas, você quer adorar, você dirige dando glória para Deus. Que bom que você está aqui, mas não pense que vai ser sempre assim. Um dia você vai estar mais ou menos, outro dia você vai estar aqui, outro dia você vai estar lá embaixo, você vai estar sofrendo, você vai estar fraco. Vai ter dias que você vai fazer um monte de besteira, um caco atrás do outro. Porque você é ser humano. O próprio Deus não tem expectativa de que você seja perfeito o tempo todo. Você não vai ser. Não importa o que aconteça. Se você está aqui com Deus, se você está aqui, nunca quebre a sua aliança com o Senhor. Porque é essa aliança que te tira de Lodebar e te traz para o palácio do rei, para se assentar-se à mesa com o rei. Você pode glorificar o Senhor?
Você entende? Então, veja o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 4 ao 6. Olha que coisa linda. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Assim como Mefibosete, nós também estávamos lá na terra do esquecimento. Mas Deus, Ele tirou o peso de culpa que estava sobre nós e nos reaproximou, ou seja, nós fomos trazidos para perto de Deus, a partir do momento em que reconhecemos o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Meus amados, infelizmente o tempo não me permite estender muito hoje, por causa da ceia, né? Mas eu queria dizer uma coisa para você. Nada é mais importante do que você entender a obra restauradora que Deus fez na sua vida. Paulo, ele diz o seguinte, ele diz, olha, eu não troco o que Jesus tem me dado por nada desse mundo. Tinha muitas coisas que eram importantes para mim, elas se tornaram refúgio. Tudo refúgio. Agora é tudo refúgio. Nada mais do que eu vivi importa. Nada que eu gostava de fazer, isso já passou. Por causa da excelência daquilo que Cristo me tem dado. Amém? Então, nós precisamos, ao participar da ceia do Senhor, lembrar que essa aliança, o fato de estarmos aqui, o fato de comermos do pão, bebermos do cálice, o fato de colocarmos a nossa vida todos os dias na presença do Senhor, é que nos tira de Lodebade. É Lodebade? Deixa eu ver aqui que eu já esqueci. Lodebar. Nos tira de Lodebar. Você não vai ficar no Lodebar. Você não vai ficar na terra do esquecimento. Há promessas de Deus para a tua vida. Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida. Eu queria que você falasse isso para quem está aí do teu lado. Você não pode perder, meu irmão, a fé de que Deus quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus te tirou de Lodebar. E se você ainda está com um pezinho lá, Deus quer tirar o teu pezinho de Lodebar. Por quê? Porque assim como Mefibosete foi trazido, tirado de Lodebar e colocado na presença do rei para sentar-se à mesa, hoje você está aqui para sentar-se à mesa com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Yeshua HaMashiach. E isso não é porque você é bonzinho, não, isso é porque Jesus morreu por você, é por causa da aliança. Deus se lembrou, espera aí, por causa da aliança com meu filho Jesus, deixa eu ir lá, deixa eu salvar o José, o Paulo, a Maria, o fulana, deixa eu ir lá, deixa eu trazer para perto, a partir de agora eles vão comer comigo na minha mesa. Amém? Não deixa o diabo tirar isso de você, meu irmão, não deixa o inimigo tirar isso de você. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, muita gente com certeza vai sucumbir, vai ficar pelo caminho, porque é bíblico. A Bíblia diz que muitos vão se apostatar na fé, mas que todos os dias, quando você acordar, quando você abrir os teus olhos, você agradeça a Deus por conhecer a palavra, agradeça a Deus porque o teu nome está escrito no livro da vida, agradeça a Deus porque os seus pecados foram perdoados, agradeça a Deus porque em Cristo, por causa de Cristo, você pode se assentar à mesa e comer com o Rei. Amém? Que nesta manhã a sua aliança com o Senhor seja renovada, seja fortalecida. Não importa, eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que talvez estejam se sentindo fracas, talvez estejam abatidas. Quem sabe você está aqui, mas de certa forma você se sente como se estivesse em Lodebar.
eu queria que você entendesse que você não está mais em Lodebar. Talvez o inimigo queira te colocar lá, te levar para lá. Talvez até a sua mente esteja aprisionada em Lodebar, mas você não está lá. Você é um escolhido para sentar-se à mesa com o rei. E isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Quando você estiver no meio de uma tempestade, quando você estiver em apuros, você deve abrir a sua boca e profetizar: não, eu não estou em Lodebar, eu estou na mesa sentado comendo com o rei. Amém? Isso vai fazer toda a diferença. Levanta a sua mão para o céu, levanta, feche os teus olhos e diga: Senhor, eu não quero estar em Lodebar. Eu não quero permanecer em Lodebar como escravo. Eu não quero estar distante do rei. Eu quero assentar-me à mesa com o rei. Eu quero comer na mesa com o rei. Eu quero tomar posse, porque tem uma aliança. Não é pelos meus méritos pessoais, existe uma aliança, e por causa dessa aliança eu tenho acesso à mesa, eu posso me assentar à mesa com o rei, e comer com o rei. E a Bíblia Sagrada diz que Davi disse para Mefibosete: a partir de agora, você só vai comer aqui junto comigo, na mesa com o rei. Glória a Deus.